Bom, gente, a partezinha final do nosso material, acho que fica óbvio, né? Quando você é uma nação, é uma colônia, e agora promove a sua independência, automaticamente você adquire autonomia política e econômica, apesar que muitas colônias, mesmo promovendo a sua independência, uma autonomia econômica ainda não vai ser total. Você vai ver algumas ex-colônias ainda muito presas à Espanha e outras mudando o colonizador, fazendo uma relação comercial aí com a Inglaterra, trocando só de nome. Ó, professora, mas é independente, deixa de ser colônia da Espanha e vai ter relação aí, promover relações econômicas com a Inglaterra. E a senhora está falando que uma independência, há ainda uma dependência? Sim, você só declarou-se independente politicamente. Muitas colônias apresentaram essa característica. Colônias independentes políticas, deixando de ser colônia da Espanha, mas ainda uma dependência econômica muito forte, se não da Espanha, agora de uma nova região que é a Inglaterra, que será a Inglaterra. Vocês vão ver isso e veremos muito isso. Então, automaticamente, quando você declara a sua independência política da sua ex-metrópole, você vai querer formar, constituir-se como nação, adotando características da sua cultura, língua, entre outras coisas. Então, você tem, após todo o processo de independência, principalmente mexicana, a formação, então, de uma identidade cultural, a formação de uma identidade de nação livre dentro do México. Então, após a independência, intelectuais e artistas começaram a buscar ali uma identidade, a construir uma identidade do país. E como se constrói isso? Criando uma bandeira, criando um hino, criando aí datas comemorativas significativas. Você tem simbolismos que podem caracterizar esta identidade, podem representar esta nova cultura recém-nascida. No México, por exemplo, essa identidade foi buscada usando como referência o passado indígena, a cultura asteca e maia. Então você vai ver várias produções culturais da época reproduzindo o antepassado, a influência de antepassados astecas e maias dentro da região ali do México. Você vê isso na literatura, a expressão, a influência dessas tribos indígenas, esses ameríndios. Você via a influência ameríndia na pintura, você via na escultura. Então, criando-se uma identidade desta nação recém-nascida nos seus antepassados. Tanto que quem viaja para o México, eu tenho uma aluna que disse uma vez, eu não conheço, nunca fui, mas eu tenho uma aluna que disse que o México é uma volta ao passado. Ela teve a sensação de ter feito uma passagem ali pelo túnel do tempo, porque tem muitos monumentos, até característica de construção, a própria cultura culinária, vestimenta, algo cheio de muita cor, marca característica a presença mesmo de indígenas dentro da cultura mexicana, algo extremamente interessante. Na arte, a arte ela era chamada, a arte, no caso, no que se refere a toda a América Latina, ela tem aí uma representação característica do povo. Pós-independência, o que se ficará muito característico, né, na cultura dessas regiões é o papel importante e significativo do povo, até porque em muitas dessas ex-colônias vai se promover aí a república. Então, o papel importante, a presença importante do povo será muito significativo em panfletos, em obras, em peças, e em murais, em pinturas de muro, tentando mostrar, representar, exaltar
a importância e a contribuição do povo, a contribuição social indígena, mestiça e dos ex-escravos em muitos processos de independência. Professora, mas a gente viu que parte do processo de independência esteve muito atrelada ali à elite, principalmente crioula. Porém, lembremos que muitos levantes iniciaram nas camadas mais pobres, até porque os crioulos tinham uma questão particular política, de ter mais poder e participação política. O povo tem uma contribuição mais característica social, de luta mesmo, de reivindicação do direito, de reconhecimento, por serem a maior parcela dessa sociedade. Quem formava, era a nação, eram eles que constituíam esta colônia, eles eram a figura característica desta colônia. Então, nada mais significativo do que você atribuir a importância desse grupo nesse processo todo. Então, na arte desenvolvida por estas colônias, ex-colônias agora independentes, você tinha aí o muralismo, uma tendência artística que é muito característico da América Latina. Como eu falei, se vocês viajarem aí por toda a América Latina, você vê muita cor. São regiões com cores fortíssimas na roupa, em obras. É muito interessante na cerâmica, no artesanato, envolvendo muito, atribuindo, misturando muito da cultura dos antepassados, os indígenas, a influência africana também dentro dessa realidade agora de independência. Então você tem os muralistas, artistas que pintavam murais, procuravam mostrar, exaltar a contribuição, tá vendo aí, da população dos indígenas na cultura mexicana. Aqui tem um mural, um exemplo disso, um mural onde representa a história do México, que seria a conquista da independência mexicana, que fica ali um processo entre 1810, pegando ali até 1830, até porque houve ali a influência de várias elites interessadas e da população nesse processo de independência. Então você tem a representação do episódio aí da história mexicana, do processo de independência, e vocês observem que a característica aí de negros, vocês observem a característica aí da civilização indígena, asteca, além de brancos, que seria a representação da elite dentro desse mural. E aí nessa imagem você consegue ver a presença característica do Padre Hidalgo, a presença característica do José Maria, a presença de pessoas comuns que fizeram parte dessa mobilização toda no processo de independência. O imperador, o líder ali militar crioulo, que se torna o Iturbide, que se torna o líder, o imperador, a águia e a serpente sendo o simbolismo da sociedade, civilização asteca dentro da região, que é hoje representada na bandeira mexicana, a águia e a serpente, certo? A serpente está debaixo, a águia está com a serpente presa na sua boca e ela passa por toda a parte onde ela está fincando a sua garra. E abaixo você tem a representação também do último imperador asteca, ali o Cuauhtémoc, que seria a relação representativa justamente dessa característica dessa cultura indígena, aonde ele tem ali na imagem o simbolismo mesmo da luta dos indígenas contra essa dominação espanhola, tudo representado nesse mural. Agora, falando da independência de Cuba, uma outra região à parte, uma independência um pouco mais tardia dentro de todas as colônias espanholas. A Cuba vai adquirir ali no final do século XVIII, a ilha cubana havia tornado-se uma grande produtora, porque engloba ali a parte das Antilhas,
grande produtora de açúcar, assim como as outras colônias das Antilhas. O colonizador utilizava mão de obra escrava, a presença de escravos negros nas Antilhas eram maiores, trabalhando nessas lavouras. Então, a grande quantidade de africano na ilha preocupava muito a elite cubana, formada ali pelos crioulos, chapetones. Eles temiam que ocorresse uma manifestação por parte desses escravos e, tentando evitar toda a situação, impuseram então um rígido controle por meio daqueles órgãos que nós falamos, tentando impor um controle rígido sobre a população. A elite cubana tinha uma certa autonomia comercial e desmarcou, calma aí, desmarca do nada. Ela tinha uma espécie aí de autonomia comercial desde o século XIX, início dele. A coroa espanhola já havia liberado o comércio entre Cuba e Estados Unidos e boa parte da elite cubana não tinha nenhum interesse em promover a independência. Então, por isso, a independência cubana foi tardia. Quando que começa? Quando que o movimento realmente inicia? A primeira guerra de independência vai ocorrer ali em 1868 e 78. Aí tem como líder o Carlos Manuel. Eu tenho que decorar esses nomes? Alguns específicos precisam ser lembrados, como Simão Bolivar, São Martim, precisam ser lembrados. Mas outros é só para caso mesmo de entendimento. O Carlos Manuel, então, vai ser aí um dos primeiros representantes, dono de um engenho. Ele vai libertar escravos para lutar pela independência, sendo que a maioria dos grandes fazendeiros, obviamente, não vão apoiar, a elite não tinha medo, então eles não vão apoiar essa luta e vão esmagar, juntamente com o exército, os primeiros levantes. O segundo levante de independência vai ocorrer em 1895-98. A revolta vai ser liderada ali pelo crioulo José Martí. Eles vão se revoltar devido às insatisfações que tinha ali com o aumento dos impostos, que vão ser cobrados pela Espanha. Lembra que fazia-se uma cobrança altíssima de impostos, até porque muitos desses impostos eram para manutenção do exército, manutenção aí até mesmo desse exército que protegia a colônia. Então, os altos custos dos impostos cobrados para manter esse exército causava aí uma insatisfação muito grande na elite crioula, e o movimento de separação iniciou a partir da figura do José Martí, que é membro da elite aí cubana. Vai ganhar muita força e o objetivo era incorporar Cuba aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão intervir quando a independência de Cuba estava no processo de conquista, ali em 1898. Os Estados Unidos vão acabar invadindo a região e vão declarar guerra à Espanha. Então, a gente costuma dizer que os Estados Unidos, como diz no texto, ele usou um argumento, um pretexto para invadir a região de Cuba, bombardeando ali embarcações, estratégia, posição geográfica, porque Cuba é uma ilha, então uma posição geográfica estratégica. Eles acessam a Cuba e dali começam a bombardear embarcações, forças espanholas, e você tem muitas embarcações americana protegendo o entorno da ilha, porém o objetivo norte-americano era outro por trás disso tudo, era em ocupar essa ex-colônia, a última das colônias espanholas a se tornar independência, ocupar, promover o seu intervencionismo sobre esta região. Cuba, Porto Rico ali foram ocupadas pelos Estados Unidos. Porto Rico acabou virando uma colônia
dos Estados Unidos até hoje. Porto Rico é uma região atrelada, atribuída aos Estados Unidos, e Cuba já foi considerado pelos Estados Unidos um território sujeito à intervenção, porque o processo de independência já havia sido iniciado. Então, isso foi aprovado em uma emenda, essa relação Estados Unidos, Porto Rico e Cuba, e os Estados Unidos então adquiriu ali o direito de intervir sobre a ilha sempre que tivesse interesse ou tivesse seus interesses ameaçados. Poderiam intervir sobre a ilha, obrigando Cuba então a ceder parte do seu território, até para bases militares serem instaladas. Então, tropas norte-americanas só deixaram Cuba em 1902 e após terem instalado todas as suas tropas, instalado tropas ali dentro da ilha. E você percebe a presença dos Estados Unidos ainda hoje dentro da região, o que gera muito protesto, e a gente sabe na história, lá durante o contexto da Guerra Fria, como que a relação Cuba e Estados Unidos será extremamente arranhada. Então, a gente termina o nosso material, não vou andar porque você tem os exercícios, então realizem as atividades com base na explicação, com base no tudo que vocês viram aí. Não deixem de responder nenhuma questão, nem exercício de aula, nem exercício de casa. Aproveitem para marcar todos os pontos, aproveitem para ver os links complementares, mas não deixem de assistir, não deixem de ver, porque é extremamente importante, sendo aí o capítulo 7 o nosso último capítulo, graças a Deus, desse bimestre, mas tem muita coisa ainda para a gente ver, tem muita coisa para vermos nos bimestres seguintes. E, obviamente, fica aí a última colônia da América. Cuba foi a última colônia espanhola a se tornar independente, mas a última colônia americana a adquirir sua independência será o Brasil. Fomos um dos primeiros e o último a se tornar independente. Talvez isso explique porque nós temos aí uma consequência de atraso político, atraso econômico, porque nós temos algumas características que são marcantes da nossa cultura e respondidas por esse processo de independência tão tardio, né? Então, o Brasil é assunto para o capítulo, para o módulo 3 de vocês, o livro 3 de vocês. Um beijo, turma, façam todas as atividades e qualquer coisa é só gritar, dar sinal de fumaça, certo? Beijo, até lá!